Você já teve a sensação de que certos acontecimentos na sua vida não foram meras coincidências? Talvez um encontro inesperado com alguém que trouxe exatamente a resposta que você precisava ouvir. Ou aquela oportunidade que surgiu no momento exato em que você estava pronto para mudar. Será que tudo isso é apenas o acaso? Ou existe uma força maior guiando os nossos passos? Muitas vezes a gente vive a vida acreditando que tudo é fruto do acaso, é ou não é? E que a gente está à mercê da sorte ou do azar. Mas e se eu te dissesse que existe uma ordem invisível conduzindo cada experiência, cada pessoa que cruza o seu caminho, em cada desafio que aparece diante de você? Essa ordem não é controlada por nós, mas a gente pode aprender a percebê-la e a compreendê-la e principalmente nos alinharmos com ela. Então, se você é novo aqui, eu peço para que você, se você gosta do tema, se isso te atrai, compartilha, comenta, deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque hoje a gente vai falar sobre uma sabedoria espiritual que ela é tão profunda e que pode realmente mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. E são ensinamentos que vão explicar as coincidências significativas e a energia vital que move todas as coisas. Os conflitos que podem drenar a nossa força e, acima de tudo, como cada um de nós pode encontrar o verdadeiro propósito espiritual em que viemos cumprir nesse mundo. Então, verdade, prepare-se, porque esse vídeo ele não é apenas informativo. Ele é, na verdade, um convite para que você possa despertar. E o que significa despertar? Começar a enxergar aquilo que sempre teve diante dos nossos olhos, embaixo do nosso nariz, como diziam os nossos pais, mas que talvez a gente nunca tenha permitido ver isso. E a primeira grande mudança ela acontece quando a gente entende que a vida não é uma sucessão aleatória de acontecimentos, mas que existe algo muito maior operando em cada detalhe. E isso acaba se revelando principalmente através das coincidências que são significativas em nossa vida. Você quer ver um exemplo? Você já percebeu como às vezes uma informação ela chega de uma forma inesperada na nossa vida? Quando você não está nem pensando no problema, mas aquilo acaba vindo. Às vezes um amigo que acaba mencionando um livro que responde uma dúvida que você vinha carregando em silêncio. Já aconteceu isso? Ou você encontra, de repente, alguém na rua, justamente a pessoa que poderia abrir uma porta para um novo emprego, para um novo caminho profissional. Ou, de repente, você liga a televisão e, por acaso, que não existe acaso, escuta uma frase que parece ter sido feita sob medida para você. O que são isso? Isso são sincronicidades, não é sorte. São realmente sinais. São lembretes que existe uma inteligência espiritual guiando todos nós. E quanto mais atenção você dá a esses sinais, mais eles começam a se multiplicar, porque você está pondo consciência. É como se a gente sintonizasse uma estação de rádio. Lembra do botão do rádio que a gente girava ele? Quando você girava, saía da sintonia que ele fazia aquele chiado. Ou quando ele sintonizava o dial correto da estação de rádio que você queria. Isso não é uma forma aleatória. Acaba sendo quando você encontra a frequência certa, tudo começa a fazer sentido. A vida ela funciona exatamente assim. Quando você desperta a consciência, você começa a perceber
esse diálogo constante com o universo. E aí vem uma parte muito importante, porque, pessoal, não basta observar essas coincidências. É preciso a gente começar a responder a elas. Quando um sinal aparece e você age de acordo com ele, você entra no fluxo. E esse fluxo, ele é como um rio invisível, que ele vai te conduzindo para onde a sua alma precisa ir. Pense comigo em quantas vezes você já ignorou um sinal. Sabe, talvez aquela intuição que você não queria aceitar um convite, alguma coisa, ou até mudar de rota no último minuto. E depois você percebeu que se tivesse seguido a sua intuição, teria evitado muitos problemas ou, de repente, encontrado soluções que antes você não via? O despertar da consciência é exatamente isso. É entender que a vida ela está em constante diálogo conosco. E que esse diálogo se manifesta em coincidências, em intuições, em encontros. E que nada, exatamente nada é por acaso. Perceba que cada pessoa que cruza o seu caminho tem algo a te ensinar. Cada obstáculo tem uma mensagem escondida. Cada aparente atraso pode ser até uma proteção. Porque a partir do momento em que você reconhece isso, a vida ela começa a deixar de ser um caos e ela passa a ser uma jornada guiada, mas guiada pela sua consciência. E aqui fica uma pergunta que não quer calar. Você realmente está disposto a ouvir os sinais que o universo está tentando te dar? Porque depois que a gente começa a enxergar que nada acontece por acaso, que existem sinais conduzindo a gente, surge um segundo despertar, que é exatamente o de perceber que existe uma energia invisível que conecta absolutamente tudo, pessoal, tudo. Essa energia, ela está em nós, nas pessoas ao nosso redor, na natureza, nos lugares onde a gente passa. Algumas pessoas podem chamar isso de força vital, outros de espírito. Alguns simplesmente vibração. Não importa o nome que você der a isso, mas o fato é que todos nós já estamos sendo submetidos a essa energia em algum momento. Quer ver? Você já entrou em um ambiente e imediatamente você percebeu que ele estava, de repente, ou leve ou pesado? Já conheceu, de repente, alguma pessoa que só de estar perto de você parecia te trazer uma paz enorme? Ou, de repente, o contrário? Alguém que, mesmo sem dizer nada ofensivo, drena a nossa disposição, a nossa energia, só pela presença dela? E por que isso acontece? Porque estamos constantemente trocando energia. Exatamente como a gente respira oxigênio sem perceber, também a gente está respirando a energia um do outro. E a qualidade dessa energia, ela afeta diretamente a nossa disposição, o nosso humor, a nossa saúde e até mesmo a nossa clareza espiritual. A grande questão é, a maior parte das pessoas não tem consciência dessa troca. E acaba se deixando influenciar por ambientes que são tóxicos, por pessoas que acabam drenando essa energia, por pensamentos negativos muitas vezes. E não é culpa da pessoa, isso é sem perceber. Mas quando você desperta para essa realidade, você ganha um poder imenso. O poder de escolher como nutrir a sua energia. E aqui está o segredo que é muito importante. A natureza é uma das maiores fontes de energia vital que existem. Por isso, quando estamos
na natureza, no meio das árvores, nos rios, no mar, ou de repente nas montanhas, a gente sente uma sensação de paz, não é? Como se a gente estivesse recarregando as nossas baterias, as nossas forças. Eu quero te dizer que isso não é psicológico. É realmente espiritual. É como se cada folha, cada gota d'água, cada raio de sol que tivesse transmitindo vida para você, exatamente em forma de energia. Você quer ver? Você já experimentou colocar os seus pés descalços na terra e sentir como se estivesse aterrando, descarregando peso e absorvendo vitalidade? Pessoal, isso não é imaginação, isso é real. Da mesma forma, quando aprendemos a observar e a nos conectar de forma consciente. Porque a gente pode, nesse ponto, começar a absorver energia positiva de qualquer situação. Um outro ponto, quando você come com pressa, distraído, pessoal, você não absorve a energia vital do alimento. E a gente está tão acostumado ao rápido, né? A gente está tão acostumado a tudo ter que ser automático. Da mesma maneira, se você conversa com alguém sem presença, sem olhar nos olhos, você não troca energia de verdade com o outro. Mas se você se conecta com profundidade, cada ato simples se torna realmente uma fonte de energia. E aqui leva a gente a um outro ponto que é essencial, que são as conexões humanas conscientes. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. A vida, ela coloca a gente em contato com outras pessoas justamente para que a gente possa exercer essa troca de energia entre nós. Porque isso é parte fundamental da evolução. Cada encontro humano é uma oportunidade de crescimento maravilhoso. Às vezes a gente pode encontrar pessoas que nos inspiram, que nos elevam, que nos ajudam, de repente, a enxergar melhor até nós mesmos. Mas também a gente pode encontrar aquelas pessoas que nos sugam a energia, que nos provocam, que nos desafiam emocionalmente, sim ou não? E o que muitos não percebem é que por trás desses encontros existe um propósito. Nada, exatamente nada na vida é aleatório. Cada pessoa que aparece em nossa vida, ela vem para nos ensinar algo. Seja através do amor ou seja através do conflito. Mas aqui está a chave. A forma como você se relaciona energeticamente define se aquela troca vai ser construtiva ou destrutiva, mas tudo é a forma como você se predispõe. Quantas vezes você já entrou numa conversa e saiu dessa conversa esgotado e sem entender o porquê? E sabe por que isso acontece? Quando a gente está em desequilíbrio energético. Talvez, de repente, o outro estivesse buscando inconscientemente a sua energia, tentando se alimentar da sua vitalidade sem nem perceber. Ou, de repente, talvez você mesmo estivesse tentando se afirmar, impor a sua visão e acaba puxando a energia do outro. Sim, isso acontece o tempo todo. Muitas vezes, quando a gente sente insegurança, medo ou carência e a gente acaba tentando compensar, controlando ou sugando a energia dos outros. Não tem nada de errado, isso é humano. Mas quando a gente faz isso, a gente cria relacionamentos baseados em disputa, não em crescimento. E é por isso que desenvolver as conexões humanas de forma consciência é essencial. Porque isso significa estar numa relação sem tentar controlar o outro, sem manipular, sem disputar. Significa aprender a estar presente, olhar nos olhos, ouvir de verdade.
Quando duas pessoas se encontram com essa consciência, ambas saem desse encontro fortalecidas, recarregadas e realmente iluminadas. Um exemplo simples. Pense em uma conversa que você realmente se sentiu ouvido, sem julgamento, sem pressa. Você acabou saindo daquela experiência renovado, não saiu? Isso, pessoal, isso prova de que o amor, a presença são combustíveis espirituais. E quanto mais a gente cultivar essas conexões, mais a gente vai abrindo espaço para o próximo nível, que é o de nos libertar dos conflitos, de poder, né, de sair dessa questão de aprisionar, de tantas relações humanas que trazem esse aprisionamento. Depois de entender que a gente veio mergulhados em energia, que as nossas conexões humanas são fundamentais, a gente precisa agora começar a encarar uma verdade que a maioria dos relacionamentos ainda é regida por conflitos de poder. Desde cedo, nós somos condicionados a acreditar que nós precisamos realmente dominar, controlar para poder sobreviver. E aqui, ó, é como se inconscientemente a gente acreditasse que a energia que a gente precisa para viver não pode vir da fonte divina, mas apenas um do outro. E aí é que nasce a disputa. Comece a observar ao seu redor, em muitas conversas, que existem um jogo sutil. Quem fala mais alto, quem tem a última palavra, quem acaba impondo o seu ponto de vista. Não é apenas vaidade ou teimosia. É muitas vezes uma tentativa inconsciente de capturar a energia do outro. E existem diferentes estilos de disputa energética que eu quero trazer para vocês. Alguns acabam controlando através da crítica constante, diminuindo o outro. Outros acabam usando agressividade, impondo medo para poder manter uma posição de poder. Há também aqueles que começam a manipular com silêncio, criando culpa ou insegurança no outro. E há ainda alguns que se fazem de vítimas para poder sugar a atenção e cuidado do outro. Percebe? São padrões sutis, mas que todos nós já usamos ou já sofremos. O efeito, pessoal, é sempre o mesmo. A energia de um, ela sobe quando a do outro desce. E o grande problema é que viver nesse ciclo cria relações extremamente tóxicas e acaba nos afastando da verdadeira fonte de energia que nunca deveria vir da disputa com o outro, mas sim da conexão direta com a energia universal, que você está sendo alimentado, nutrido o tempo todo. E a transformação acontece quando você percebe esse jogo e decide não mais participar dele. Em vez de você tentar vencer ou dominar, você começa a aprender que se conectar com a fonte infinita de energia é o caminho. Como é que você faz essa conexão saindo desses conflitos, pedindo clareza? Porque quando isso acontece, você já não precisa mais sugar nem controlar ninguém. Imagina uma pessoa que ela está conectada com essa fonte. Sabe aquelas pessoas que não entram em discussões nem para provar que está certo, nem que está errado, nem que tem razão ou nem que não tem razão? Não precisa manipular nem impor ninguém. A sua simples presença, ela transmite calma, força. E, pessoal, paradoxalmente,
quanto mais ela dá energia, mais energia ela recebe. Essa é a chave que rompe os conflitos de poder. E a gente começa a entender que o universo ele é abundante. E quanto mais a gente se conecta com essa energia divina, saindo desses conflitos, menos a gente precisa buscar um no outro. Assim, as nossas relações, elas deixam de ser um campo de batalha e passam a ser parcerias e crescimento entre os dois. Mas há ainda uma verdade mais profunda. Se cada encontro tem significado, se cada energia tem uma função, se cada desafio é um chamado, isso só pode nos levar a uma pergunta: por que eu estou aqui? Quem já se fez essa pergunta? Essa, eu diria que é a busca mais antiga da humanidade. E a resposta, pessoal, ela não está fora, ela está dentro de cada um de nós. Cada um de nós nascemos com um propósito único. Não um destino fixo que ele é imutável, mas uma missão espiritual. Algo que só pode, só você pode oferecer para o mundo. Cada um de nós somos únicos. Pode ser através da sua profissão, do seu dom artístico, da sua capacidade de cuidar, de ensinar, de inspirar. Não importa a forma. O que importa é a sua essência. Você está aqui para expandir a sua luz. Mas como a gente consegue descobrir esse propósito? Pessoal, o universo fala, mas a gente precisa aprender a ouvir. E os sinais, eles aparecem de muitas formas. Sabe aquilo que você faz com paixão e que você acaba perdendo a noção do tempo? Os talentos que acabam surgindo naturalmente em você desde cedo? As situações que se repetem em sua vida como se estivessem te chamando para uma missão? As coincidências que têm colocado sempre diante do mesmo caminho você? Porque o propósito não é algo que você inventa, é algo que você acaba reconhecendo, está gravado na sua alma. Mas as pessoas, elas sofrem porque tentam viver o propósito que não é delas. Seja para agradar a família, seguir expectativas sociais, ou apenas buscar segurança. Mas isso só gera mais e mais vazio, cansaço e frustração. O verdadeiro alinhamento, ele acontece quando você tem coragem de ouvir a sua intuição e seguir o fluxo dos sinais. É como se a vida ela estivesse constantemente dizendo: é por aqui, é por aqui, é por aqui. E quanto mais você segue, mais portas se abrem, mais coincidências acontecem, mais energia você recebe. E é aqui que está a beleza. Quando você encontra o seu propósito, a sua vida deixa de ser apenas sobrevivência. Cada dia se torna uma nova oportunidade de você manifestar a sua essência. E quando você começa a viver isso, você inspira outras pessoas também a buscarem essa sua verdade. Descobrir o seu propósito não é apenas uma questão individual. É um movimento que tem que ser coletivo no momento que a gente está vivendo de transição. Cada vez que alguém desperta e assume a sua missão, contribui para o despertar da humanidade inteira. E agora, depois de você reconhecer os sinais, de compreender a energia vital, de transformar as nossas relações e de descobrir o nosso propósito, a gente chega a um ponto crucial, que é o de aprender a viver em fluxo. O que é esse fluxo?
É quando você deixa de lutar contra a vida e começa a se alinhar com ela. É como entrar em um rio, em vez de nadar contra a corrente, você realmente aprende a se deixar conduzir, confiando que a correnteza sabe o caminho. Muitas pessoas vivem na tentativa de controlar absolutamente tudo, planejar cada detalhe, calcular cada risco, querer garantir que nada saia do previsto. A vida é feita de imprevistos, pessoal. Mas a vida ela não funciona quando você quer controlar. Por mais que a gente tenta, sempre vai haver surpresas, desvios, acontecimentos que fogem ao nosso controle. O segredo não é eliminar o inesperado, mas é confiar que o inesperado ele sempre pode ser exatamente o que a sua alma precisa. E é nesse ponto que entra uma coisinha chamada intuição. O que é intuição? É como uma voz silenciosa da alma. Ela não grita, ela não exige, ela não discute. Ela sussurra suavemente, mostrando o caminho. Você quer ver como que você pode ouvir a sua intuição? Quantas vezes você sentiu um pressentimento, uma certeza inexplicável sobre o que você deveria fazer? E quantas vezes você ignorou esse sentimento e percebeu que depois que a sua intuição estava certa? Sim ou não? A intuição é o elo entre você e o fluxo divino da vida. E é justamente através dela que você reconhece para onde você deve seguir. Mesmo quando você não entende racionalmente. Quanto mais você confia, mais a vida se torna uma dança harmoniosa com o universo. Mas atenção, confiar no fluxo não significa ser passivo, tá bem? Não significa você cruzar os braços e esperar que tudo aconteça. Significa estar em movimento, mas atento aos sinais, aberto às oportunidades, pronto para mudar de direção. Quando a vida indicar esse caminho, um novo caminho. É um equilíbrio delicado. Agir com coragem, mas não com teimosia. Avançar com confiança, mas não com controle excessivo, sabe? Esse equilíbrio, ele só pode acontecer se a gente consegue alcançar através da escuta profunda da intuição. Tudo que nós falamos até aqui não é apenas sobre você individualmente, é sobre nós como humanidade. A gente está vivendo um tempo de grandes transformações. Antigos sistemas estão realmente ruindo. Valores que estão sendo ultrapassados, estão sendo questionados. É como se a própria Terra estivesse chamando a humanidade para um novo nível de consciência. É ou não é? Esse chamado, pessoal, ele é coletivo. Cada despertar individual contribui para o despertar do todo. Toda pessoa que aprende a viver em fluxo, que se conecta com a sua missão, que escolhe suas relações baseadas no amor, não na disputa, não no controle, está ajudando a essa mudança vibracional do planeta. Pensa nisso. Nós somos como células de um grande organismo. Se cada célula se transforma, ela influencia todas as outras que estão ao redor. E nesse ponto,
quanto mais se transformam, todo esse organismo, ele muda. É exatamente assim na humanidade também. A mudança global, ela não começa nos governos, nas instituições ou nas estruturas externas. Ela começa em cada um de nós. No modo como a gente está escolhendo viver. Nos sinais em que a gente decide ouvir. Nas energias que a gente escolhe alimentar. Nos propósitos de termos coragem de cumprir mesmo. E quando cada indivíduo desperta, pouco a pouco, a gente começa a criar uma realidade que ela é coletiva. Uma realidade baseada não na competição mais, mas na cooperação. Não no medo, mas na confiança. Não na escassez, mas na abundância. Sabe? Porque o universo, ele é abundante. Ele oferece para você o tempo todo. Esse é o grande convite da vida espiritual. Não apenas mudar a você mesmo, mas ser parte da mudança da humanidade. Agora, vou fazer um convite para você. Feche os olhos por um instante. Imagine a sua vida como uma grande tapeçaria. Cada fio é um encontro. Cada experiência é uma escolha. Às vezes, pessoal, os fios, eles parecem se cruzar, né? Sem sentido até. Mas quando você se afasta e olha o quadro de uma maneira mais ampla, você percebe que existe um desenho perfeito se formando. Esse é o jogo da vida. Isso é magnífico. Esse desenho é a sua missão espiritual. E cada sinal que você reconhece, a cada energia que você honra, a cada relação que você transforma, a cada passo que você dá em direção ao seu propósito, o desenho ele vai ficando cada vez mais nítido. A vida ela vai te trazendo cada vez mais verdades. A verdade é que você nunca, pessoal, nunca esteve sozinho. O universo, ele sempre esteve conversando com cada um de nós. Com você, comigo. Porque os sinais, eles sempre estiveram aí. Esperando que a nossa atenção se volte para isso. Sua intuição, ela sempre falou esperando em que você confiasse. Isso é muito importante que a gente traga para essa realidade. E o mais importante, pessoal, a vida não é acaso. Ela é um diálogo divino o tempo todo falando conosco. E a pergunta que eu quero deixar para você aqui é a seguinte, que você comente aqui nos comentários. Você está disposto a ouvir e responder esse diálogo? Pensa, responde para mim aqui. Porque quando você diz sim a esse chamado, tudo começa a mudar. Sua energia se renova, suas conexões se transformam, sua missão se revela e, pessoal, a própria humanidade dá um passo mais à frente, através da luz de cada um de nós. É nós quem temos a obrigação de acender essa luz, individualmente. Então, pessoal, escolha despertar, escolha confiar, escolha viver com propósito. Porque a vida, ela está esperando. O universo tem muito mais para nos mostrar. E se você tiver realmente coragem de ver
você vai se aventurar em uma nova jornada. E tudo começa em você descobrir qual é o seu propósito, qual é a sua missão em estar aqui, qual é a sua verdadeira capacidade de transformar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Eu quero te fazer um convite. Se você ainda não tem o seu estudo numerológico, eu te convido a me chamar para a gente poder fazer o seu estudo, para trazer para você essa renovação, trazer para você esse olhar diferente sobre a vida. Porque, sim, transformou a minha vida e a minha missão é transformar cada vez mais vidas. Então, se você quer me ajudar na minha missão, me chama para a gente conversar sobre o seu estudo. E eu vou deixar um próximo vídeo para você continuar aqui comigo nessa aventura do autoconhecimento. Então, clica aqui e continua comigo, tá bem?